Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Você está feliz com o Senhor nessa noite? Pode dar um glória a Deus bem alto? Aleluias. Agora olha para o seu irmão aí. Dê um sorriso para ele, que ele está feliz com você. Amém? Cadê o sorriso? Glória a Deus. É aquele sorriso, queridos, de abrir os dentes, né? Como a gente chama. Aleluias, glória a Deus. Queridos, quando nós viemos à casa de Deus, nós precisamos ter um coração grato a Deus. E um coração grato começa com um sorriso, começa com alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se nós estamos alegres, se nós estamos felizes, nós temos força. Amém? Abra suas Bíblias no livro de Marcos. Marcos capítulo 4. A partir do verso 35. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado da margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disse-lhes: despertaram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece-te. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuindo de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhes obedece? Amém? Amém? Curve a sua cabeça, queridos, em nome de Jesus. Pai bendito, Deus poderoso, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Pai Santo e Deus bendito, nesta hora gloriosa de oração, Pai Santo, a tua palavra, Senhor, vai ser ministrada aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, venha falar conosco. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha nos revelar, Pai, o que devemos fazer. Porque nós passamos, Senhor, diante de tantas as dificuldades, mas o Senhor sempre está conosco. E nessa noite, ó Deus, a tua palavra vai ser ministrada aos nossos corações. Por isso nós queremos te pedir, ensina-nos a estar cada vez mais próximo de ti, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a ter fé, a não ser tímidos, mas ser, ó Deus, a falar da tua palavra com intrepidez, ó Deus, com sabedoria, com graça. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, fala com tua igreja e vem sondar os nossos corações. E desde já, Senhor, nós queremos te agradecer, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Se sente, queridos, em nome de Jesus. Esse texto, queridos, que nós lemos, de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, ele tem como tema: Jesus acalma a tempestade. Quanto de nós passamos por diversos problemas?
Quanto de nós passamos por dificuldade? Eu acho que as crianças é que passa sem problema. Nós temos um problema atrás do outro para resolver. Mas olha, queridos, a partir do momento que você começou a caminhar com Jesus, Ele veio para te ajudar a passar pelos problemas, a passar pelas dificuldades, pelas tempestades. Porque muitas das vezes a tempestade, ela parece que vai nos destruir. Porque nós olhamos muitas das vezes e não vemos saída. Mas olha, quando nós buscamos força no Senhor, o Senhor acalma as tempestades nas nossas vidas. E nós vimos aqui esse texto que acabamos de ler, que Jesus estava pregando para uma multidão. E ele entra no barco com os seus discípulos para passar para um outro lado da margem. Um outro lado onde Jesus iria estar sozinho com aqueles discípulos. Queridos, esse texto traz um ensino muito grande para as nossas vidas. Uma coisa é o que nós vivemos, uma coisa é o que nós fazemos no meio da multidão. A outra coisa é o que nós fazemos no nosso particular com Deus. E o Senhor nos chamou para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos usar a nossa fé, usar a sua graça, usar a sua sabedoria. Jesus acaba de fazer milagres naquela multidão, mas chegou a hora que ele queria estar só ele e os seus discípulos. O nosso culto vai terminar daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos para os nossos lares. Será que como está o seu relacionamento com Deus? Como você está vivendo as tempestades? Será que você está buscando ajuda no mundo ou buscando ajuda em Cristo para vencer as tempestades? Jesus acabara de fazer muitos milagres e entrou no barco com os seus discípulos para passar para outro lado da margem. Uma coisa é quando a gente prega a palavra de Deus. A outra coisa é quando nós estamos sozinhos com Deus, que Deus quer mais intimidade do seu povo, queridos. Você vem aqui para ouvir a palavra de Deus, ouve a palavra, o Espírito Santo fala com você, mas Deus precisa se relacionar com você. Deus precisa se relacionar no seu íntimo. Por isso que a palavra de Deus diz, entra no seu quarto, fecha a porta. Porque ali é um local de intimidade com Deus. E nós precisamos ter esse hábito de passar para o outro lado, de crescer na fé, crescer no conhecimento com Deus. Porque muitas das vezes, queridos, nós só ouvimos a voz de Deus aqui na igreja. Só lemos a Bíblia aqui na igreja. Fora daqui, nós não temos a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Porque isso vai fazer com que nós venhamos crescer na fé, crescer e ter experiências com Deus. Contar os nossos segredos para Deus. Aí você diz, mas Deus já sabe tudo da minha vida. Certamente sim. Mas Ele quer que você conte os seus segredos para Ele. O Senhor quer que você conte as suas intimidades para Ele. Para poder Ele conversar com você. Para poder você meditar na palavra e ver que o Senhor está ali com você.
O salmista Davi, no Salmo 119, no versículo 147, ele diz que vai meditar na palavra de Deus para poder conhecer mais a Deus. E será que nós fazemos isso todos os dias? Queridos, o mundo nos sufoca, o trabalho nos sufoca, tira as nossas energias. Às vezes nós chegamos em casa tão cansados, e só vamos lembrar de Deus quando já é no domingo de novo. Como que nós vamos alimentar a nossa fé? Se o próprio Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus para que nós venhamos passar para o outro lado, queridos, para crescermos na fé. E esses discípulos, queridos, estavam aprendendo com Jesus. Saíram do meio da multidão. E Jesus foi para onde? Para a polpa do barco, dormir. Estava com a cabeça sobre o travesseiro. E de repente veio um temporal. Veio uma ventania. E as águas começaram a sacudir aquele barco. E eles ficaram com medo. E foram acordar Jesus. Foram incomodar Jesus. Foram pedir ajuda a Jesus. Mestre, não te incomodas que pereçamos. A quem você recorre diante dos problemas? A quem você recorre diante das dificuldades? Porque todos nós passamos. Acho que depois que a gente passa dos 20, os problemas se aproximam. E a diferença entre eu e você é só a reação. Como nós reagimos às dificuldades. Cada um de nós reagimos de uma forma diferente. E olha, queridos, nós devemos sempre colocar Cristo em primeiro lugar, mesmo na hora do problema. Esses discípulos passaram por essas dificuldades e eles foram recorrer a quem? O Mestre. Foram acordar Jesus. Às vezes você quer ser independente, você quer agir de forma que não precise de Deus no meio dos seus problemas. E às vezes você vai pedir ajuda lá no mundo, onde os conselhos bons de lá certamente não vêm. E eles falaram, mestre, não te importas que pereçamos? E Jesus, ao acordar, repreendeu o vento. Repreendeu o mar, repreendeu o vento e o mar se acalmou. Nós precisamos, queridos, pedir ajuda ao Senhor todas as vezes que nós passamos por uma dificuldade, seja ela grande ou seja ela pequena. A Bíblia diz que Moisés, quando estava trazendo o povo do Egito diante do Mar Vermelho, o exército de Faraó se aproxima. E o povo começaram a ficar apavorado, ficar com medo. Porque o exército já estava chegando e eles não tinham arma, eles não sabiam lutar. E o exército de Faraó era o exército mais poderoso daquela época. E Moisés foi clamar a Deus. E o Senhor falou para Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que avance. Muitas das vezes, queridos, o Senhor já te deu a vitória. Mas a tua timidez não permite que você alcance essa vitória. Você precisa ter sabedoria, ter graça. E precisa também ter coragem. A vitória já foi liberada a nós. Jesus já nos entregou a vitória. E muitas das vezes nós somos tímidos, ainda temos dúvidas. Não queremos avançar. Jesus já tinha dado autoridade para esses discípulos, para acalmar a tempestade, para repreender o vento. Eles foram incomodar o mestre. Quando você passar por problemas, queridos, Deus já te deu autoridade. Usa a autoridade que está em ti.
Repreenda o mal, repreenda o problema, repreenda a enfermidade. Não tenha medo. Às vezes você vai ligar para uma pessoa para pedir oração. Não que esteja errado, queridos. Não que esteja errado. Mas você já tem essa autoridade. Deus já te deu ela. Mas você precisa usar a autoridade que você tem. Moisés, Deus já tinha dado para ele autoridade e autonomia para atravessar o mar. Mas quando chegou, ele ficou apavorado junto com o povo. E foi orar a Deus, foi clamar. E o Senhor diga, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Nós precisamos avançar. Nós precisamos crescer no conhecimento, na sabedoria de Deus, queridos. E esse avançar, e esse passar para o outro lado, é que nós devemos deixar de ser tímidos na palavra de Deus. Deixar de ser tímido no conhecimento de Deus. Orar na sua casa. Orar com os seus filhos. Ensinar ele o caminho da palavra do Senhor. Orar com os seus amigos. Orar quando você for se alimentar em casa. Que às vezes você já nem faz mais isso. Ter, queridos, um relacionamento com Deus, ter um ritual na presença de Deus, falar de Jesus, vai despertar o interesse de pessoas no meio da sua família. Mas se você não faz isso, as pessoas muitas das vezes vêm para a sua casa e não vê que você é diferente, não vê que você é de Deus. Nós precisamos, queridos, conquistar pessoas para o reino de Deus. Esse foi o propósito que Deus chamou cada um de nós. Mostrar a nossa vida para elas. Não que eu vá contar meus segredos para ela, mas apresentar Jesus para estas pessoas. Jesus acabara de fazer milagres. E passou para o outro lado para ensinar aqueles discípulos. E muitas das vezes, queridos, os problemas vêm na sua vida para você ser observado. Para ver qual vai ser a sua reação diante dos problemas. Como você vai reagir diante da dificuldade, diante do problema. Moisés foi clamar a Deus. Os discípulos foi pedir ajuda para Jesus. E você pede ajuda para quem? Faça uma retrospectiva da sua vida. Os problemas, você pede ajuda para quem? Será que você se afasta da igreja porque está com problema? Será que você vai buscar ajuda a pessoas do mundo? A nossa reação, queridos, é de acordo com a nossa intimidade com Deus. Se nós confiamos em Deus, nós vamos pedir ajuda para o Senhor. Esses discípulos não tinham a quem recorrer. Eles estavam conhecendo a Cristo. E quando Jesus acalma a tempestade, eles ficaram assustados. Primeiro que eles estavam com medo de morrer. Porque eles tinham muitas experiências, queridos, no mar. Eles eram pescadores, eles conheciam o mar. Mas a tempestade estava tão forte que eles ficaram com medo do barco afundar e foram acordar Jesus. Então foram duas surpresas. A primeira surpresa é que eles conheciam o mar, mas a tempestade estava tão forte que eles ficaram com medo de morrer. Às vezes tem problemas, queridos, que vêm para nos sufocar, nos perturbar, que nós achamos que a nossa vida vai acabar. Nós achamos que tudo vai se perder, que tudo que construímos vai se perder. Mas quem é filho de Deus, queridos, não precisa ter medo disso. Porque se você passar pela tempestade, o Senhor vai passar com você. Se você passar pela dificuldade, o Senhor vai passar por você. Essa deve ser a sua reação. Pedir ajuda ao Senhor diante dos problemas.
Está meditando na palavra de Deus diante dos problemas, porque no dia que a dificuldade vier, você vai. Na hora parece que não tem saída. Mas Jesus, queridos, é a saída. E esses discípulos viram. A hora que o mar se acalmou, eles ficaram assustados. Quem é este que até o mar lhes obedece? Você já percebeu isso? Quem é Jesus que o mar o obedece? Quem é os teus problemas? Porque os teus problemas às vezes estão te consumindo, por quê? Porque você não toma uma atitude diante dele. Porque você não reage diante dos problemas. Cadê a autoridade que Deus te constituiu que você não reage diante dos problemas? Às vezes, queridos, você é assim. Você não reage. E o problema vai só te consumindo. O problema vai só aumentando. Porque tem uma hora que você precisa se levantar para resolver. E se você não resolver, ele aumenta. Ele vai